Boa noite, meu nome é Jefferson Leite e eu sempre morei na pequena cidade de Pacujá, no interior do Ceará. O que vou relatar hoje foi algo tão extraordinário que a maioria das pessoas não acredita, e para ser sincero, até eu mesmo demorei para acreditar. Na época, eu estava trabalhando como mototaxista, já que as oportunidades de trabalho eram bem escassas e essa foi a primeira que consegui para ganhar alguns trocados. Embora não fosse muito, eu conseguia levar a vida certa tranquilamente, já que não faltava dinheiro para a comida e para pagar as contas. No entanto, eu ainda precisava pagar as prestações da minha moto, que era financiada. Por esse motivo, não deixava passar nenhuma oportunidade de corrida que aparecia e fazia o possível para conseguir trabalhar o máximo. Em maio de 2010, por volta das 18 horas, eu estava no ponto onde trabalhava quando um homem bem vestido me abordou. Ele me perguntou se eu poderia levá-lo a uma localidade próxima ao balneário da Caratinga, às 20 horas. Fiquei surpresa com o pedido, mas como precisava trabalhar, concordei em fazer a corrida. O homem explicou que iria para uma reunião na igreja e que voltaria mais tarde para fazer a viagem. A localidade em questão ficava a cerca de 6 quilômetros da cidade, entre Pacujá e o município de Graça. Depois de combinar a corrida com um homem estranho, de repente senti uma sensação ruim, um aperto no coração. Fiquei imaginando quem seria aquele misterioso homem, pois em cidades pequenas as pessoas se conhecem, ou pelo menos já se viram antes. Nesse caso, eu nunca havia visto aquele homem. Pontualmente às 20 horas, ele chegou ao ponto do mototáxi e perguntou se já poderia ser levado. Sem dizer nada, eu simplesmente me levantei do banco onde estava sentado, subi na minha moto e a liguei. Quando subiu na garupa, o homem disse: "Vamos passar na rua Miguel Francisco, preciso ir em uma casa pegar uma sacola." Essa informação me deixou mais tranquilo, pois a rua ficava próxima à minha. Imaginei que algum vizinho deveria conhecê-lo. Seguimos viagem em direção à rua indicada então. Ao pararmos em frente a uma casa, ele solicitou que o esperasse. Após alguns minutos, ele retornou com uma sacola de compras e eu percebi que ele havia trocado de roupa. Ele subiu novamente na moto e continuamos nossa viagem. Tentando iniciar uma conversa, perguntei seu nome e ele me respondeu que era José. Em seguida, perguntei se ele frequentava alguma igreja, pois às vezes eu também gostava de assistir aos cultos. Ele respondeu: "Não, eu não sou de igreja nenhuma, mas vou em todas elas. Meu negócio é outro, trabalho com outras forças." Essas palavras me causaram um arrepio e uma sensação tão desagradável que parei de falar imediatamente. Ele também não continuou a conversa e permanecemos em silêncio pelo resto da viagem. Logo chegamos ao povoado e alguns minutos depois já estávamos próximos ao balneário. Ele então me pediu para descermos juntos e me explicou que precisava seguir um caminho a pé a partir dali. Inicialmente fiquei receoso, pois não havia nada por perto, nenhuma casa, nem um poste de luz, nada mesmo, e parecia que ninguém passava por ali. Era um lugar escuro e sombrio. No entanto, decidi segui-lo e descemos juntos da moto. Ele me explicou que precisava seguir por aquela estrada antiga, a pé, e pediu que eu aguardasse por alguns minutos antes de partir. Ele confirmou que o lugar era aquele mesmo onde ele precisava ficar, e eu senti um alívio, pois parecia que ele não tinha intenção de me roubar, pelo menos. Em seguida, ele me entregou uma nota de dinheiro, que eu guardei na pochete sem verificar o valor. Fiz a curva com a moto e tentei encontrar o caminho de volta, mas não importava quantas vezes tentasse, sempre acabava retornando ao mesmo lugar onde havia deixado aquele homem. Tentei seguir o rastro, mas sem sucesso. Após algum tempo, ouvi um ruído de outra motocicleta e segui em direção ao som. Foi só então que cheguei ao povoado. Quando passava pelo local, avistei um amigo chamado Itamar em frente à sua casa. Parei minha moto e pedi um pouco de água, iniciando uma conversa com ele. Durante o papo, mencionei o lugar onde havia deixado o homem chamado José. Ao ouvir a menção de José,
Itamar ficou assustado e fez uma expressão estranha no rosto. Ele me disse que a situação era muito suspeita, já que ninguém no povoado conhecia essa tal pessoa, e não havia moradores na área para onde eu levei. Segundo Itamar, tratava-se de um cemitério abandonado, onde ninguém era enterrado há muitos anos. Me senti tão nervoso com essa informação que não consegui permanecer de pé. Precisei me sentar imediatamente. Itamar então chamou seu pai e pediu que eu contasse toda a história novamente para que pudéssemos ouvir a opinião do seu pai sobre o assunto. Depois que o pai de Itamar me ouviu contar a história, ele confirmou a versão do seu filho. Essa confirmação só fez aumentar meu medo, pois nunca havia sentido algo assim antes. Não tinha coragem de voltar sozinho para casa, pois imaginava que José poderia estar me esperando na estrada. Tive sorte, porém, pois alguns dos moradores do povoado estudavam na cidade, e assim fiquei por lá esperando o ônibus escolar que os levaria de volta. E quando o ônibus chegou, eu voltei com eles. Assustado, cheguei em casa e contei tudo para o meu avô. Com sua sabedoria e experiência, ele me disse que não havia mistério algum. Orientou-me a ir à casa do homem que havia trocado as roupas e pego a sacola e perguntar-lhe quem era esse tal José. Com essas palavras, comecei a me sentir mais tranquilo. Percebi que o homem não poderia ser uma assombração, mas talvez pudesse ser um feiticeiro, o que explicaria sua descida em frente ao cemitério abandonado. Naquela noite, meu sono foi inquieto, e na manhã seguinte levantei bem cedo, tomei café e peguei minha moto para procurar a casa onde o homem tinha trocado de roupa na rua de cima. No entanto, algo surpreendente aconteceu, pois não consegui encontrar a tal casa. Cheguei até a última casa da rua e perguntei ao seu Kinga se ele conhecia algum homem chamado José que morava nas proximidades. Infelizmente, seu Kinga me disse que não conhecia ninguém com esse nome. Ao chegar em uma parte da rua onde não havia mais casas, apenas lotes, percebi que um deles possuía os alicerces de uma casa e as marcas dos pneus da minha moto estavam impressas no chão. Assustado, retornei para casa e relatei ao meu avô tudo o que havia presenciado. Em seguida, meu avô ficou pensativo por um momento e propôs que fôssemos até a casa da comadre Madalena, uma das moradoras mais antigas da rua, que vivia ali há mais de 50 anos. Acompanhei meu avô até a casa da dona Madalena, uma senhora bastante idosa, porém muito lúcida. Ao chegarmos lá, ela estava sentada na varanda em uma cadeira de balanço e ficou muito contente ao ver o meu avô, começando a conversar com ele. Meu avô pediu que eu contasse à dona Madalena todo o ocorrido. Após eu ter contado a história para ela, ela ficou como se estivesse tentando se lembrar de algo, e em seguida pediu que eu levasse um refresco para o meu avô e Jefinho. Dona Madalena então se levantou e nos convidou para entrar na sua casa e sentar na sala. Assim fizemos. E quando estávamos acomodados, ela começou a nos contar sobre o local em que nos encontrávamos. Isso aqui, antigamente, era a casa do finado Joaquim Branco. Quando ele morreu, os herdeiros venderam os pedaços de terra, assim começando a surgir as primeiras casas e ruas. Meu finado marido comprou um pedaço da terra e construiu nossa casa aqui mesmo, nesse mesmo lugar onde estamos agora. Porém, na rua de cima havia um homem chamado José Curador, que mexia com coisas ruins. Lembro-me de uma vez em que uma moça estava doente da cabeça e seu pai a deixou na casa dele, com a esperança de que ela se curasse. Mas o miserável foi se aproveitar da inocente menina que acabou ficando grávida. Quando o pai da moça descobriu que José era o pai da filha, ele ficou furioso e chamou os irmãos e primos para matá-lo. José fugiu para as montanhas, mas o pai da moça o encontrou e o matou na mesma noite, deixando o corpo lá para apodrecer. Algumas pessoas da fazenda dos Bezerras enterraram o corpo no antigo cemitério próximo. Depois que Dona Madalena me contou essa história, fiquei ainda mais assustado. Eu precisava confirmar se o José que correu comigo era o mesmo homem que atuava como curandeiro. Fui para o ponto enquanto meu avô ficou conversando com Dona Madalena em sua casa. Quando cheguei ao ponto, perguntei ao meu amigo, Léo,
que também é mototaxista, se ele conhecia o homem que eu havia corrido naquela noite. Para minha surpresa, Léo me disse que eu tinha saído sozinho e que ele até estranhou, já que eu costumava ficar até mais tarde. Quando ele me disse isso, pensei que estava ficando louco, então chamei o Léo para conversar em particular e contei tudo o que havia acontecido. Ele me disse que estava imaginando coisas. Foi então que lembrei que o José havia me pago pela corrida. Abri minha carteira, peguei o dinheiro e mostrei ao Léo. Eu disse a ele: "Você vê o dinheiro aqui que o José me pagou? Eu disse que fiz a corrida. Você acredita agora em mim?" Decidi então voltar para casa, acompanhado por Léo. Quando cheguei em casa, meu avô já estava lá e me disse que Dona Madalena achava que seria melhor se eu fosse ao cemitério para acender algumas velas na tumba do falecido infeliz. Eu perguntei a Léo se ele teria coragem de me acompanhar. Ele respondeu que se fosse durante o dia ele iria sem problemas, mas se fosse à noite nem por todo o dinheiro do mundo ele iria. Não querendo perder tempo, chamei Léo e fomos até a venda para comprar um pote de velas. E decidimos ir até o antigo cemitério. Fomos até o povoado próximo ao local onde havia deixado José. Passamos na casa do meu amigo Itamar para ver se ele iria junto com nós. Nós três fomos ao cemitério e, chegando lá, notamos que havia poucas cruzes antigas, algumas ruínas e sepulturas sem cercas. O mato havia tomado conta de tudo. Tentamos ver os nomes das pessoas escritos nas cruzes por muito tempo, até que encontrei uma cruz vermelha com o nome de José Curador debaixo de uma árvore. Acendi velas e coloquei o dinheiro que ele havia me pago sobre uma pedra. Após fazer uma oração, me virei para sair do local, mas de repente Léo ficou parado com uma expressão de espanto e começou a tremer. Perguntei se ele estava se sentindo bem e ele simplesmente apontou para uma árvore que ficava sobre a sepultura. Quando olhei, vi que José estava parado ali, com uma voz rouca e grave, perguntando o que viemos fazer ali e dizendo que não era lugar para nós e que deveríamos ir embora imediatamente. Não sei como consegui reunir coragem, mas mencionei que acendi algumas velas para ele e que pediria a Deus que lhe concedesse descanso. Rapidamente partimos do local e, ao olharmos para trás, não avistamos mais ninguém. Desta vez não fui o único que avistou e ouviu o tal José, o curandeiro, pois meus amigos também presenciaram e ouviram. Algumas questões ficaram sem resposta. Primeiro, o que ele faz em igreja? Segundo, por que ele precisou ir comigo de moto? Já que um espírito não precisa se deslocar de um ponto a outro dessa forma, ou pelo menos é o que eu imagino. Atualmente, possuo um mercadinho e não exerço mais a função de mototaxista. Além disso, não ouço mais falar de avistamentos do José em nenhum lugar. Já meu amigo Léo continua trabalhando com corridas de moto, mas sempre que um passageiro desconhecido aparece no ponto, ele faz a simples pergunta: "Você é vivo ou fantasma?"